A paz do Senhor, hoje nós estaremos lendo capítulos 11 a 13 de Levítico, né? Estamos aí no nosso dia 35 da leitura bíblica anual, com alguns atrasos aí, né? Mas, para a glória de Deus, nós estaremos aqui fazendo as leituras para ficar em dia. Aí acontecem alguns imprevistos, né? Que acaba atrasando a leitura, mas não deixamos de ler, não deixamos de continuar, né, firmes até o final desse ano. Nós estaremos lendo a Bíblia inteira, amém? Em nome do Senhor Jesus. E se você deseja o plano que eu estou utilizando aqui, deixe um comentário que eu vou deixar o link aqui para você ir seguindo, né? Caso haja os atrasos que tenham acontecido e você não quiser me acompanhar, você pode seguir aí o plano conforme os dias certinho, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa leitura, que Deus nos abençoe nesse dia. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Capítulo 11. Os animais que se devem comer e os que não se não devem comer. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós a abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Tudo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Das aves estas abominareis. Não se comerão, serão abominação a águia e o quebrantoço e o chofrango, e o milhano e o abutre segundo a sua espécie, todo o corvo segundo a sua espécie, o avestruz e o mocho, o cuco, o gavião segundo a sua espécie, o bufo, o corvo marinho e a coruja, e a gralha e o cisne e o pelicano, e a cegonha e a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comerei de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, o gafanhoto segundo a sua espécie, e todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. E por este sereis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas a sua fenda não se divide em duas e que não remói, vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo, e tudo o que anda sobre as suas patas, isto é, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até a tarde, e o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato, e o cágado segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundos entre todo o réptil, qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que eles cair, coisa alguma, estando eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. E todo vaso de barro que cair alguma coisa deles, tudo que houver neles será imundo, e o vaso quebrareis. Todo manjar que se come sobre o que vier, tal água será imundo. E toda bebida que se beber em todo vaso será imunda. É aquilo
e aquilo sobre o que cair alguma coisa de seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem comer do seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, e tudo que anda sobre 4 pés, o que tem mais pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundo por eles. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas, de toda a alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz, varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Capítulo 13. As leis acerca da praga da lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula, ou empola branca que estiver na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Mas se a empola na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstema é, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se o apóstema na pele se estende grandemente depois que foi mostrada ao sacerdote a sua purificação, outra vez será mostrada ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se o apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se há inchação branca na pele, e qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação na carne viva da inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne, portanto o sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará, porque o imundo é. E se a lepra florescer
de todo na pele, a lepra cobrir toda a pele do que tem praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela a carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo, a carne é imunda, a lepra é. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera e se sarar, e em lugar do apóstema vier inchação branca ou empola branca, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. O sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, pelo apóstema brotou. E o sacerdote vendo-a, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mais encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apóstema é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo, aí eis que o pelo na empola se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote vendo, aí eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois, o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se a empola parar no seu lugar e na pele se não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha aparecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, a seu ver, parou e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpa está, portanto o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiverem ímpulas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecerem ímpulas recolhidas brancas, bostela branca é que floresceu na pele, limpa está. E quando se pelar a cabeça do homem calvo, limpa está. E se lhe pelar na frente da sua cabeça, melo calvo é, limpa está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é. Florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem. Imundo está, o sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo.
Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de pele, se a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imundo está, pelo que se queimará aquela veste, o fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas se vendo ao sacerdote, a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará 2ª vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está. Com fogo queimarás, praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então a rasgará da veste ou da pele, ou do fio urdido ou do tecido. E se ainda aparecer na veste ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é. Com fogo queimarás aquilo em que há praga. Mas a veste ou o fio urdido ou tecido ou qualquer coisa de peles que lavares e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez e será limpo. Esta é a lei de praga da lepra da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Até aqui, capítulo 14. Que Deus nos abençoe nesta leitura, que nós possamos ter o entendimento não só, né, físico aqui, do que nós lemos aqui em relação à lepra, mas também o sentido espiritual, porque a lepra ela não é só uma doença física, mas eu também creio que ela é uma doença espiritual, e aqui nós possamos entender alguns códigos que o Senhor ele nos traz aqui mais profundo do que, né, a parte física, a parte material mesmo, mas também a espiritual, né, assim como a questão da purificação, da santificação aqui em relação aos animais que nós devemos comer ou não devemos comer, né, tudo tem também um pano de fundo espiritual, né, eu creio, porque nós vivemos num mundo material, um mundo físico, mas o que rege, né, este plano físico é principalmente o espiritual, né? O que acontece no físico aconteceu primeiro lá no plano espiritual, e nós precisamos ter esta visão, esse entendimento. Amém? Em nome do Senhor Jesus.